Bom dia, meus irmãos, bom dia. Mais uma vez, boas-vindas aos visitantes, né? A todos que estão aqui pela primeira vez, a gente fica muito feliz. Aos visitantes frequentes que já são de casa também, sejam muito bem-vindos. A lição nossa hoje da EBD, ela é uma lição bíblica, mas direcionada pela nossa revista. Todos estão com a revista na mão? Todos? Aí, ó, aonde eu olho tem uma revista, coisa boa. Vai ser a lição 1, né? É a primeira lição, nós estamos iniciando essa série de estudos por meio desta revista. E a lição número 1 fala sobre pacto e sacramento, que é muito importante para a gente entender elementos sólidos da nossa fé, elementos que vão caminhar conosco desde o início, literalmente o início da nossa caminhada pública com Deus, até o final dos nossos dias com o Senhor. Por certo, nós passaremos inúmeras ceias do Senhor aqui na comunidade. Por certo, nós celebraremos batismos de pessoas que se converteram a Cristo e também dos nossos infantes, dos nossos filhos. Então, muitas vezes nós tratamos estes eventos de uma forma vazia, como se fosse um mero evento, como se fosse um mero ritual. Até mesmo é interessante como nós temos uma facilidade muito grande de apontarmos os nossos dedos para igrejas falsas, né? Olha, o catolicismo romano, eles fazem isso, fazem aquilo. Eles acham que o batismo é dessa forma e, de fato, eles estão errados em quase tudo. A questão é, será que nós, ao criticarmos de forma legítima essas distorções bíblicas, nós estamos entendendo o porquê nós ceamos com o Senhor? Estamos entendendo o porquê é necessário o batismo e não é um mero ritual social de entrada num clube? Aqui não é meramente um clube do livro ou um clube de pessoas que se reúnem aqui no domingo. Não, aqui é a igreja do Senhor viva, operante, e obedece as ordenanças e os rituais, os pactos que o próprio Senhor Jesus Cristo assim instituiu. Por isso que, para entendermos sobre os sacramentos, e as próximas aulas vão destrinchar melhor sobre a ceia do Senhor, sobre o batismo, nós precisamos entender sobre pacto. O que é pacto? Eu quero perguntar aos irmãos, o que para vocês é pacto? O que é um pacto, Wallace? O pacto é tipo por exemplo, aquele que foi feito com Abraão, né? Você já está indo à frente do estudo, né? Não, tá certo, mas vamos trazer para o dia comum. Quando você faz uma compra e venda de um carro, você não está selando um pacto? Qual pacto é esse? Que você vai pagar E eu vou receber Compromisso é um sinônimo muito bacana. A Bíblia trata outro sinônimo muito importante, que é aliança. Que é uma aliança maior do que uma aliança? Aliás, um anel de ouro que nós convencionamos chamar de aliança. Mas este anel, por si só, ele é um símbolo do pacto que eu fiz com a minha esposa. Este anel que nós chamamos de aliança, na verdade, é um símbolo da aliança que eu tenho com a minha esposa. Este anel, por si só, tem um poder mágico que faz com que eu honre o meu casamento? Não. Mas ele é um símbolo para que toda vez quando eu olho para este anel dourado, que todos nós convencionamos chamar de aliança, eu observo que, eu tenho comunhão plena de vida com a minha esposa diante de Deus e diante dos homens. Por isso que não tem emenda, olha só. E o que aconteceria, por exemplo, se eu subisse aqui para ministrar essa EBD sem a minha aliança e vocês sabendo que eu sou casado? Certamente, ou o pastor ia me perguntar o que aconteceu, né? Você perdeu a aliança, né? Tá ficando inércio aí, ou me franquearia, ou me impediria de subir aqui, porque é coerente. Se nós acreditamos que os nossos ministros têm que ter coerência com o que pregam e com o que vivem,
Este símbolo, ele não tem um poder mágico, sobrenatural por si só, mas isso aqui é muito importante. Agora, vamos trazer agora para o nosso estudo. Deus sempre, anotem isso, Deus sempre lidou o seu relacionamento com os homens por meio de pacto. Por quê? Porque pacto é muito importante, pacto é marcante. O senhor quer falar? Pacto é muito marcante. Eu falei dessa forma porque qualquer um dos irmãos podem falar a qualquer momento, tá? Pacto é muito importante na fé. Nós vemos pacto desde Gênesis até Apocalipse, findando o último pacto. Vamos abrir Gênesis 15, 18? O irmão que abrir pode ler Gênesis 15, 18, que vai tratar o pacto de Deus com Abraão. Pode ler. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Este é o pacto de Abraão. É o pacto que Deus fez com Abraão. O pacto que Deus fez com Noé, por exemplo, está em Gênesis 6,18, não é necessário a gente abrir. O pacto que Deus fez com Israel está em Êxodo 24:8. Isso com mais tempo os irmãos vão ler. Agora, o pacto que Deus fez com Davi é interessante a gente ler. Salmos 89, verso 3. Salmos 89, verso 3. O irmão que abriu pode ler. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Lê o próximo. Para sempre estabelecerei a tua prosperidade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Isso aí. O trono de Davi está ocupado agora, né? Que é Cristo Jesus que cumpre esse pacto que Deus fez com Davi. Outro pacto também Deus fez com os profetas, que está em Jeremias 31:31. Os irmãos vão ler depois com calma. Mas o principal pacto, e eu estou passando por cima aqui para demonstrar que Deus sempre tratou de forma solene com os seus filhos. O último pacto, o mais importante de todos, Marcos 14, 22 a 24. O irmão que abrir também pode ler. Pode ler mais um. E disse: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Ok. Aí Cristo está demonstrando a última ceia e prefigurando a sua morte, mas no que na tradução da irmã está falando testamento, nós também podemos traduzir por nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Mais uma vez, Deus tratando com os seres humanos com pacto. E eu poderia perguntar agora, que a gente já deu essa introdução, por que que Deus tratou com os seres humanos por forma de pacto, por forma de alianças? A gente já explicou que símbolos são importantes para qualquer relação, seja humana, seja com Deus. O símbolo não é mágico, não é poderoso, mas ele é muito importante para nos ensinar, muito importante para marcar aquele momento, né? Não é à toa, a gente vai citar inúmeros pactos, inúmeros símbolos que nós fazemos aqui na vida cotidiana, porque isso é didático, né? Ontem foi o meu aniversário. E ontem... Obrigado. Ontem foi o meu aniversário e, assim, o que geralmente... primeira coisa que vem, aniversário. O que geralmente as pessoas fazem com os aniversariantes?
Bolo é uma. Parabéns, que é um canto, né? Presente, né? Presente eu não ganhei, não. Não ganhei. A gente está economizando para comprar um carro, então... fica mais experiente. Mas por que então nós fazemos isso? Porque aquele presente, um abraço, olha só. Porque aquele presente, ele vai mudar a minha vida ou vai transformar... Não, agora eu sou outra pessoa porque eu ganhei um bolo ou ganhei um presente. Não, é uma marcação específica de que aquilo é muito importante. Eu estou feliz que você passou mais um ano. Estou feliz que você está bem ao meu lado, né? Então, são coisas que nós, enquanto seres humanos caídos, pecadores, nós fazemos nas nossas celebrações, das nossas relações, mas isso não vem da nossa cabeça. Isso vem do Deus, que é o ser pleno, sempre tratou com as suas relações e nós como uma ideia secundária, como alguém, como seres imperfeitos que infunde, que reluz uma graça comum a todos, daquilo que Deus sempre fez com a humanidade. Então, sempre quando a gente celebra pactos e até mesmo rituais públicos, de uma certa forma, até quem não crê em Cristo Jesus está transmitindo essa postura que Deus sempre teve com os seus. Nós vimos inúmeros pactos. Portanto, para a gente sintetizar, por que Deus lida com pacto? Porque pacto é um instrumento de expressão do relacionamento de Deus com os homens, assim como o meu anel, que se chama aliança, é um instrumento de expressão do meu relacionamento com a minha esposa. Então, é muito importante a gente sedimentar o pacto. E agora, nós passamos para a próxima parte do estudo, que é sobre o conceito e as características. O conceito a gente já deu, né? Vamos agora especificar o conceito de pacto perante Deus. O conceito de pacto, talvez mais bem sintetizado, pacto na Bíblia, é pacto de sangue soberanamente administrado por Deus. Ou seja, pacto quando nós enxergamos na Bíblia, muito além dos exemplos cotidianos que nós demos, pacto diante de Deus é um pacto de sangue, ou seja, é um pacto que exige vida e morte. É um pacto que enseja coisas seríssimas. Se porventura alguém deixar de pagar o carro que o Wallace comprou, se o Wallace deixar de pagar, o Wallace não vai ter que morrer por isso. Na Bíblia, sim. Na Bíblia, nós vamos ver que os pactos que Deus celebrou com os homens, eles foram outorgados com sangue. E a gente vai ler isso exatamente em Gênesis 15. Vamos abrir em Gênesis 15? Para ficar mais vívido esse aspecto da seriedade que é um pacto de Deus com os homens. Se nós, enquanto seres humanos, pecadores, mas dignos, nós devemos honrar os nossos contratos. Veja bem, se nós, pecadores, principalmente cristãos, devemos honrar os nossos contratos porque nós somos servos de Deus, ou seja, você precisa pagar o seu credor. Você precisa não ficar com o nome sujo na praça. Por quê? Porque você é um ser digno que precisa honrar o pacto que você fez. Agora, imagina o pacto solene que Deus fez com os homens, e a gente vai ver isso agora a partir do capítulo 15 de Gênesis, que não é meramente uma quebra de contrato, que você paga uma multa, ou você coloca a pessoa no SPC, ou que você leva essa pessoa à justiça. Não, a justiça de Deus é uma justiça que exige vida, exige morte, exige sangue. Vamos ler? Capítulo 15 de Gênesis diz que, depois destes acontecimentos,
veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Prestem atenção nesse versículo. Como que eu posso ter garantia, Senhor? Abrão foi até ousado, né? Deus aparece para você, ele te promete uma coisa, e Abrão questionou Deus, né? Como que eu vou saber se o Senhor não está mentindo, Deus? E Deus responde: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultados em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Percebe, meus irmãos, a dinâmica. Deus promete a Abraão, Abraão, até de uma forma ousada, questiona, mas qual é a garantia? Qual o penhor disso? E Deus, então você quer uma garantia? Então vamos tratar isso de uma forma solene? Eu vou demonstrar aqui para você, Abraão, o que é um pacto de sangue soberanamente administrado por Deus. Esse conceito eu quero que vocês gravem. Um pacto de sangue soberanamente administrado por Deus, porque foi um pacto de sangue. Vários animais foram mortos e consumidos pelo fogo de Deus, após as inúmeras promessas que Deus deu ali, para testificar que Abrão não estava vendo coisa, que Abrão simplesmente não estava, vivendo uma mentirinha, que é exatamente o que a gente vê. Adiantando um pouco a aula, os nossos sacramentos são formas de Deus demonstrar para você e para você que a morte do seu filho na cruz não foi uma mentirinha, não foi meramente um ato banal, mas foi o Filho de Deus de toda glória e majestade pagando o preço que era seu. Por isso que quando nós
tomamos o cálice, comemos o pão, nós precisamos ter um senso de desespero, ao mesmo tempo um senso de esperança. Por quê? Porque é um pacto de sangue, administrado soberanamente por Deus. Assim como Abraão teve a confirmação de um pacto de sangue ali, de um animal morrendo, talvez prefigurando para Abraão, falando bem assim, Abraão, qualquer das partes que quebrarem este acordo, sangue vai ter que ser derramado. É claro que Deus não poderia errar e quebrar esse acordo. Deus não é homem para que minta, né? Mas os homens sim, esses quebraram o acordo com Deus e sangue precisou ser derramado. A gente vai ver que o autor de Hebreus, ele retoma toda essa dinastia do sangue, toda essa simbologia do sangue que está permeada desde Gênesis, como parte deste pacto de sangue administrado soberanamente por Deus. Pacto de sangue nós já explicamos. Soberanamente administrado por Deus, por quê? Porque Abrão veio antes ou depois de Adão, meus irmãos? Abrão veio antes ou depois de Adão? Depois. O que Adão fez, meus irmãos? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia, hein? Gênesis 3. Vamos de novo. Ó. Adão foi criado por Deus, correto? Deus fez um pacto com Adão, correto? Você pode, você vai administrar toda a criação. Mas o que você não pode fazer? Desobedecer comendo da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que Adão fez? Desobedeceu. Então, a maldição que estava sobre Adão, vocês sabem muito bem, a maldição da grande queda que está em Gênesis 3, ela estava em Abraão também. Em Abrão, né, nesse caso. Ou seja, Deus, ele não encontrou algo de bom em Abrão para que Deus fosse até Abrão. Foi o contrário. Abrão estava impuro, idólatra. Podemos afirmar que Abrão era de um povo idólatra. A sua cultura ali era uma cultura de falsos deuses, de inúmeros deuses. Por quê? Porque vem dessa linhagem da queda de Adão. E o ser humano foi cada vez mais, se chafurdando. Vamos voltar ao conceito que nós aplicamos aqui? Um pacto de sangue administrado soberanamente por Deus. O que é soberano? Soberano é quem é soberano para fazer. Ou seja, Deus vai até Abrão, não é o contrário. É por isso que quando nós olhamos o pacto que Deus fez na cruz para nos resgatar, quando nós nos convertemos ao Evangelho, quando Cristo nos converte a esse Evangelho, é o Cristo que foi até nós. Não é simplesmente o evangelho customizado que as pessoas estão hoje querendo ter, como alguém que chega para Deus e fala bem assim, Jesus, eu até entrego a minha vida para você, mas esse negócio de negar a si mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo? Eu fico em casa, tudo bem, o senhor já cumpriu a parte que é morrer na cruz, mas poxa, e da minha parte? Vamos fazer o seguinte, Jesus, para ficar bom para mim e para você, como alguém que compra um carro, Nem eu nem você, tá, Jesus? Eu fico em casa, eu vejo os sermões do Hernandes Dias Lopes, é um homem santo de Deus, o do Augusto Nicodemos, vou te dar até de grunge o Augusto Nicodemos, tá, Deus? Ouço louvores o dia todo, tá maravilhoso, mas esse negócio de ir para a igreja, eu não quero não, Jesus. Esse negócio de ir para a igreja, congregar, ter comunhão com outros irmãos, meus irmãos, nós não estamos de pé de igualdade com este que professou um pacto de sangue, porque ele morreu na cruz por nós, soberanamente administrado por Deus. Nós precisamos entender isso, porque, e tudo bem, eu estou falando aqui para crentes, eu estou falando aqui para irmãos que congregam, mas quantas outras coisas sutis que este pensamento pecaminoso vem até nós, falando assim, poxa, mas Deus, eu venho aqui todos esses anos, eu sou ativo, eu sou ministro de Deus, eu toco aqui na igreja,
O pastor poderia falar bem assim, poxa, eu tenho anos de ministério, poxa, por que o senhor não me deu um carro do ano e deu aquele irmãozinho aqui, ó, novo na fé? Aí você está colocando um pacto que já não é mais soberano. Ou seja, quando Abrão, ele recebe a Deus, Abrão não fez por merecer, Abrão não teve obras suficientes, mas Abrão teve a graça de Deus, a mesma graça de Deus que te alcançou, a mesma graça de Deus que me alcançou. E agora, resta, como o soberano sendo Deus, eu me sujeitar a este pacto de sangue, soberanamente administrado. Essa é a primeira característica. Deus é soberano e o pacto custou vida, a vida preciosa do sangue de Cristo Jesus. Por isso que pacto, e é o que nós estamos aprendendo e vamos aprender com essa revista, é a seriedade destes atos, meus irmãos. Por isso que é muito sério quando nós celebramos a ceia do Senhor. Precisamos nos preparar, precisamos entender que este é um ato solene que aponta para a nossa vida, a única vida possível. Não existia outro meio da gente simplesmente olhar e observar as minhas obras. Poxa, eu sou alguém tão bom, eu ajudo os pobres. Nada disso era suficiente para apagar a maldade que nós fizemos contra Deus e contra o próximo, desde quando nós nascemos. Eu estava observando uma cena ontem. Eu fui numa pizzaria para celebrar, né, o meu aniversário, e eu estou indo numa pizzaria só em Vila Velha, porque lá tem um tal do parquinho. Né? O parquinho, o coleguinha do meu filho fala bem assim, ele já fala, né? Fala assim, é o parque da pista, é o parque da pista. Porque, enquanto eles estavam brincando lá, eu estava observando, né? Gente, a criança, por um aspecto, ela tem um elemento da inocência, existe ali, né? Mas existe o aspecto do Adão que já existe ali. Aquela disputa do brinquedo, que se você pegar o meu brinquedo, eu vou arrancar da sua mão e te dar um supapo. Olha da onde que vem isso, meus irmãos. Por certo, eles não aprenderam ainda com os pais. Bom, a menos que os pais estão batendo em criança ou batendo na mãe, sei lá. Não acredito nisso. Eu acredito realmente no que a Bíblia demonstra, que nós estávamos num patamar de indignidade absoluta quando Deus passou pelo seu caminho. Quando Deus deixou tudo e foi até você para falar bem assim, olha, há 2000 anos atrás meu filho encarnou e pagou o seu preço, para que agora você viva uma nova vida. Isso nos dá um senso de humildade, um senso de estar prostrados diante de Deus, que não tinha a obrigação de nenhuma obra às nossas vidas. A obrigação que Deus tinha era de nos fulminar diante do mal que nós fazemos para Deus e o mal que nós fazemos para o próximo, né? Às vezes fica muito abstrato essa figura de, olha, o nosso pecado ofende a Deus. Isso por si só é terrível. O nosso pecado, ele ofende o ser santo. Mas, como que a gente enxerga essa queda? Com a inúmera iniquidade que nós vemos na sociedade. Nós não precisamos nos esforçar muito para perceber que o ser humano não merece nada. Não é difícil se esforçar, meus irmãos. Você olha injustiça para onde você olha. E é por isso que Deus precisa demonstrar um pacto com o ser humano de sangue, porque o ato foi grave, soberanamente administrado. E esse pacto de sangue, como nós lemos no Gênesis 15, é o que vai fazer com que Hebreus 9:22 vai demonstrar. O irmão que abrir Hebreus 9:22 pode ler. Por que, meus irmãos, que sem derramamento de sangue não há remissão? Pela essa introdução que nós apresentamos. Porque o pacto é de sangue.
E Hebreus só está reverberando, ele está apontando aqui para a morte de Jesus, né? De que os pactos administrados por Deus desde Gênesis, eles apontavam para essa seriedade, o animal haveria de morrer, né? Aqueles rituais ali de Levítico, do povo pecando e o sacerdote tendo que se aspergir para se purificar, e pelo sangue, pelo animal vertido, a encontrar ali o favor de Deus, ou seja, a graça, não era obras, era a graça de Deus. O autor de Hebreus ele está apontando que o sangue de Jesus, ele foi o único suficiente para poder resolver o problema que nós tínhamos com Deus. Por isso que pacto, meus irmãos, é uma linguagem de Deus e é uma linguagem muito importante, precisamos entender isso. E, por final, assim como nós já pincelamos, né, a gente encerra este primeiro período demonstrando que, se é um pacto de sangue administrado soberanamente por Deus, é soberano. Ou seja, Deus impõe as suas regras. Deus impõe as suas condições. Não há negociação, porque nós não estamos em pé de igualdade, precisamos nos sujeitar sempre a Deus, conforme eu falei. E é claro que, agora na nova aliança, agora que Cristo já pagou o pecado e que nós estamos vivendo a igreja do Senhor, fruto dessa cruz, a IPB de Rio Marinho, ela é fruto da cruz. Nós estamos aqui por causa do pacto de sangue administrado soberanamente por Deus, lá naquela cruz do Calvário, e isso traz para as nossas vidas agora símbolos deste pacto, para que a gente relembre e para que a gente demonstre a seriedade disso. E quais são os símbolos nos quais a gente chama de sacramento, né? Uma palavra muito boa para determinar a importância de símbolos na fé. Algum irmão arrisca dizer? A ceia e o batismo. A ceia e o batismo são os únicos sacramentos, ou seja, os únicos símbolos deste pacto que Deus fez desde Abraão. E olha só que interessante, meus irmãos. Existe, às vezes, um erro teológico, que as pessoas tendem a olhar o Velho Testamento como um Deus diferente do Novo Testamento, né? Como se existissem vários pactos. Mas nós estamos falando da mesma história. Deus fez pactos administrados de forma diferente com irmãos diferentes. Davi, nós lemos tudo isso. Os profetas, mas apontava para este grande pacto, que é o pacto da graça, administrado em Jesus na cruz, que atinge não só nós, que já estamos depois que Cristo já veio, encarnou e morreu, mas que atinge também desde Abraão. Portanto, toda essa introdução que eu apresentei de Abraão, ela aponta para o que nós fazemos hoje. Portanto, quando a gente olha a ceia do Senhor, nós encontramos um correspondente claro com a Páscoa judaica. Assim como o batismo, nós vamos olhar, a partir de agora, que encontra um correspondente claro com a circuncisão. O batismo é uma aliança, é um símbolo visível de uma graça invisível de entrada na aliança, assim como a entrada na aliança do povo de Deus no Velho Testamento era a circuncisão. Pastor? Para lembrar, assim, como você já colocou aí, só tem dois sacramentos que a Bíblia coloca: o batismo, a ceia, né? Como você já fez a introdução aí do pacto de Deus, como foi dito em Hebreus, que não há sangue, não há remissão dos pecados. Porque alguns segmentos colocam casamento como sacramento, casamento não é sacramento. Colocam João 13, a lavagem dos pés, Jesus fez em algumas igrejas, colocam aquilo ali como sacramento. Aquilo ali não é um sacramento, ali Jesus não estava fazendo um pacto com ninguém, até porque não poderia ser um pacto porque não tinha derramamento de sangue. Sim. O casamento não poderia ser não é um sacramento, não é um pacto, porque não tem derramamento de sangue, é um compromisso de vida, então é diferente. Então, só para a gente lembrar que às vezes tem algumas igrejas que têm alguns rituais, coisas da igreja,
como você colocou no início, o homem tentando administrar, fazendo aquelas coisinhas com Deus, a ungida, ser ungido, o pacto com o sangue. Só para a gente lembrar, porque às vezes a gente olha aí, por exemplo, tem um casamento, eu não fiz casamento, mas que a menina desistiu, o caso do noivo, que no casamento eles fizeram lavagem dos pés, no casamento, que na igreja do rapaz é colocado como um sacramento, então tinha que ser feito. Então, a gente toma cuidado com essas coisas, só batismo, só ceia e batismo. Então, compromisso nosso com Deus. Sim, até porque, meus irmãos, o exemplo da aliança, aliás, do anel, né, que nós chamamos de aliança, assim como os irmãos mesmos responderam que isso aqui não tem um poder mágico por si só, mas isso demonstra o pacto que eu fiz com a minha esposa de uma forma plena. O ato em si não pode ser encarado como algo mágico, esotérico, senão pessoas que batizaram em água não se desviariam, concorda? Portanto, nós vamos ver aqui que os sacramentos, eles são símbolos visíveis, públicos, notórios, para algo que é invisível. Este é o principal ponto. Agora, vamos voltar à história de Abraão, meus irmãos, que a gente vai entender um pouquinho a mais sobre como símbolos visíveis, eles fazem com que Deus relembre nós que somos falhos e até esquecemos mesmo da grande mensagem, e tentamos barganhar com Deus várias vezes. Nós vamos entender o porquê que Deus coloca esses símbolos. Gênesis 12, 1 a 3. O irmão que abrir pode ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, esse texto ele está antes ou depois de 15? Capítulo 12 está antes de capítulo 15, correto? Mas a gente já leu também que Deus foi até Abraão no capítulo 15, lembram disso? Olha só o que aconteceu nessa história. Deus já tinha falado com Abraão. Deus já tinha falado com Abraão. E Deus teve que voltar e relembrar aquilo que ele já tinha falado. Portanto, nós podemos inferir que o tempo estava passando, e Abraão, por olhar a sua situação, ele como um ser humano pecador, que tem fragilidades, que tem incertezas, ele poderia olhar e falar assim, eu já estou velho, minha esposa é estéril, não conseguiu gerar um filho até hoje, eu acho que Deus ou esqueceu de mim, ou Deus estava equivocado, quando falou que eu seria pai de uma grande nação. Ou seja, Deus vai ao encontro de Abraão, porque a promessa, o pacto que ele havia feito estava de pé, porque é um pacto soberano, Deus não erra. Então, o capítulo 15 nós já lemos exaustivamente, ele vai apontar a necessidade, já que Abraão estava talvez naquela insegurança de falar bem assim, eu acho que Deus nem vai aparecer mais para mim, porque foi só um devaneio da minha cabeça. Deus não só aparece novamente, mas também reafirma a promessa que ele havia feito e agora ele administra um pacto de sangue administrado soberanamente por ele quando os animais morreram. Nós já lemos isso. E aí não para por aí, porque é interessante, porque nós temos no capítulo 16 a história de Sara e Agar. Os irmãos lembram dessa história? Quem se habilita a dar um pequeno panorama? Sara e Agar, o que aconteceu? Como é que é? Isso aí. Ela, apressada, angustiada, achou que deveria tentar orar com o marido, ver se era esse já o início
Exatamente. Esse é o ponto. É o ser humano diante da demora de Deus, e Deus não demora, na verdade a gente que é impaciente, Deus vem no tempo certo, tentando dar uma forcinha para Deus. Falando assim, eu acho que Deus ele é incompleto, né? E aí sabe o que acontece, meus irmãos? A gente olha para esse retrospecto que nós estamos olhando, que no capítulo 12, Deus já tinha falado com ele, no capítulo 15, Deus teve que derramar sangue para demonstrar que esse pacto era de verdade, que Deus não estava enganado, e no capítulo 16, talvez anos depois, ou meses depois, talvez dias depois, Abraão aceita fazer isso, porque, peraí, Sara consentiu, Sara colocou, mas Abraão teve que fazer. Então, Abraão, sendo o pai da fé, né, como a própria Bíblia demonstra, ele teve essas inúmeras falhas demonstrando e apontando para todos nós que o que sustenta a sua vida nas mãos do Senhor e no caminho da fé até o dia final não é suas obras, não é o quão você é bom, mas o quão a graça de Deus, apesar dos seus erros, sempre vai atrás e fala assim, ô Abraão, querido, eu já não falei que vai ser o filho legítimo de Sara? O que você está fazendo com essa empregada, meu querido? Mas a graça, ela alcança quando nós não nos perdoaríamos. Perceba, às vezes as coisas que nós... Eu vou dar o exemplo do meu filho, né? Eu falo, não mexe nesses cabos do meu celular. Aí eu pego e coloco ele aqui. Ele tem 1 ano. Ele volta na mesma hora. Na mesma hora. Eu sei que ele tem 1 ano, ele não está entendendo tudo ali, né? Ele quer muito, ele quer muito. Mas eu penso que Deus vê todos nós da mesma forma, porque Deus já demonstrou por meio de um pastor que prega um sermão te exortando, e você ouviu a voz de Deus, daquela atitude errada que você está fazendo, e o Espírito Santo te confirma que o pastor pregou é de Deus mesmo, aí no dia seguinte você já está cometendo a mesma coisa. Sabe por que é graça? Porque apesar dessas coisas, a mesma graça que foi infundida em Abraão, com todas essas falhas, Deus ainda vai ao encontro e finaliza uma história demonstrando que o pacto é administrado soberanamente por Deus, não depende de você, assim como a graça de Deus para os nossos dias. E aí, após essa forma desastrada de Abrão tentar dar uma forcinha para Deus, nós temos agora o capítulo 17. Capítulo 17, 1 a 8. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Prometeu que eu vou ter um carro. Mas aí eu vou, é claro que eu tenho que trabalhar, tudo. Estou falando isso. O carro não vai descer do céu. Mas eu vou por meios, não é o que Deus quer. Ele que vai me dar. Né? Como é que ele vai me dar? Você falou. É o modo soberano dele, a administração soberana dele. Como ele vai me dar? Não sei. De repente ele fala com o Alisson, manda o Alisson pegar o carro dele e tá. Isso já aconteceu. Eu já ouvi história. Não do Wallace. Você está entendendo? Aí eu falo, não, mas meu carro é da concessionária. Deus fala, não é da concessionária. Então, é esse tipo aí da Sara com Abraão, eles acharam assim, a promessa, Deus fez a promessa, nós vamos ter um filho. Então, se eu não posso ter um filho, então, é através da serva. Mas só que ela estava errada, não é desse jeito, porque para Deus não há impossível. Exatamente. Foi com 100 anos que ela vai ter filho, para Deus mostrar que a administração Sim. do pacto é soberana de Deus. E agora, para finalizar essa história, meus irmãos, para entender a gravidade e por que você, ao ceiar, o porquê que você, quando celebra um batismo de uma pessoa, que nós estamos felizes que essa pessoa entrou na vida da fé, nós precisamos entender a seriedade disso. Porque em Gênesis 17, agora que nós iremos ler,
demonstra claramente que Deus mais uma vez ignora todo o desastre que é a afobação de Abraão, a afobação de Sara. 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Primeiro, isso já me chama a atenção, a forma que Deus já inicia o diálogo. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Talvez Deus chamando Abraão. Falando assim, Abraão, perdeu a sanidade? Esqueceu que eu sou Deus Todo-Poderoso? Eu te multiplicarei. Ou seja, voltando àquilo que ele já tinha falado no capítulo 12. Como ele fala bem assim, Abraão, a proposta ainda está de pé, eu não errei. Obedeça. Então prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Aliança perpétua, para sempre, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. 9. Disse mais Deus a Abraão. Agora é como se fosse um adendo de Deus, né? Abraão, eu vou reafirmar o que eu vou te falar, porque eu acho que você não entendeu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu falei, eu vou cumprir. Agora, sabe o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar demonstrar uma marca visível, para você lembrar todos os dias da sua vida de confiar nas promessas de Deus e confiar que é verdade, que Deus se apresentou para você e mudou a sua história, né? Aplicando as nossas vidas, que é exatamente a necessidade de uma marca visível, externa, que você lembre todos os dias da sua vida que Deus entrou na sua história e mudou a sua história. Eis o batismo. O batismo é exatamente essa marca visível dessa graça invisível que te resgatou. Vamos ler? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, ou seja, agora você vai relembrar, você vai guardar, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. A aliança estava só para Abraão ou estava para a descendência, meus irmãos? Os filhos entravam aqui? E filho só depois de 18 anos? Não, né? Filho. Então tá bom. Vamos continuar. Circuncidarei a carne, novamente, entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne de vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Perceba o sinal visível, claro, público, notório, de separação do povo santo para o povo que não aceitou Jesus. E é daí que vem, por exemplo, antes de entrar na questão específica do batismo, eu quero ler com vocês o que a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 27, diz sobre sacramentos. Todos sabem que a confissão de fé de Westminster é a nossa confissão de fé pública do que a Igreja Presbiteriana no Brasil crê e pratica, correto? Tudo bem?
Confissão de Fé de Westminster, todos sabem, né? Ok. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 27 e verso 1, né? Inciso 1. Os sacramentos são os santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo. E solenemente, olha a figura aqui do pacto, das solenidades, comprometê-los no serviço de Deus em Cristo segundo a sua palavra. Por isso, meus irmãos, que o batismo é coisa séria e uma pessoa que pode estar até frequentando a igreja, mas aceitou a Jesus e não compreende que precisa batizar em água, essa pessoa não pode ter cargos autoritativos na igreja. Essa pessoa, ela também não pode ser declarada como um membro da igreja visível de Deus, porque o batismo não é uma invenção nossa, o batismo é a grande comissão, quando nós iremos ler daqui a pouco, quando Jesus vira para os seus discípulos já ressurreto, e além de mandar eles irem a todas as criaturas e fazer discípulos, ele também manda batizar. Então, esses sinais visíveis, embora muitas pessoas tenham como uma mera tradição de homens, uma mera tradição, tudo bem que dificilmente você vê um crente falando com essas palavras duras, mas às vezes trata como se ceia fosse uma coisa normal. Meus irmãos, não pode ser uma coisa normal. Ou até mesmo um batismo, eu nem sei se eu creio mesmo nisso aqui, eu vou dar meu nome batizar. Ou até mesmo, a gente olha um novo na fé, né, e a gente às vezes tenta, né, forçar ali um batismo naquela pessoa, mas batismo é uma coisa muito séria e tem que ser tratada com essa seriedade. Lembrando que batismo não é um ingresso na igreja visível. Porque as pessoas falam assim, você dentro da igreja tem que ser batizado no ser membro. Ele é batizado depois que ele se converte. E a partir do momento que eu me converto, que eu aceitei Jesus Cristo, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Meus pecados foram perdoados. Correto? Sim. Vou viver a nova aliança. O batismo é o sinal desse meu compromisso com Deus, meu novo compromisso com o Senhor. Tanto que o batismo ele não salva. Eu vou ser batizado para salvar. Não. O batismo não salva. O batismo ele é consequência da minha salvação. Ele é o pacto meu com Deus, né? De Deus comigo. Ele é aquele símbolo deste pacto, como já foi falado aqui antes. Porque tem alguns segmentos que as pessoas colocam o batismo como a salvação. Por isso que fala assim, não vou batizar meu filho, porque ele não tem ainda capacidade, sim. Ele tem a fé em Jesus Cristo. Não, mas é questão do pacto, é uma aliança. É uma aliança. Minha, de Deus comigo, né, da administração de Deus comigo, e para a minha descendência, que está colocando ele para de Abraão. Mas, ao mesmo tempo que o pastor demonstra essa não mística, ou como se fosse um ritual mágico, que a gente está falando desde o início da aula, mas também esse estudo nos leva a demonstrar que faz parte da fé e não pode ser banalizado. Não pode ser. E aí agora a gente vai entrar num assunto muito específico, que é o batismo infantil, que está dentro desse escopo, que é onde eu posso afirmar, pois não, Wallace?
na carne, por recursos, essa vida será eliminada. Olha só que forma, eliminada. Exatamente. Não obedeça, mas desobediente. Do seu povo. Quebrou a minha aliança. Quebrou. Sim. Aí lá você vê que aí, aqui no Velho Testamento, você vê como é que já lá no Novo Testamento é a confirmação. Aquele que crê E for batizado. Aham. Isso aí. será salvo. Isso aí. Não é por si pelo batismo, é aquele que obedece o pacto, a minha aliança, aquilo que eu falei desde lá de trás. Sim. E uma frase fácil da gente entender é quando a gente pergunta a uma pessoa, por exemplo, que vive hoje um desigrejamento, que acha que não precisa conviver com irmãos. Você pergunta para a pessoa, mas você aceitou Jesus? Aceitei Jesus. E por que então você não quer batizar? Porque uma coisa está atrelada à outra. É como se eu falar bem assim, eu amo a minha esposa e prometi diante dos homens entregar a minha vida, ter uma comunhão plena, proteger ela, sustentar ela, a gente viver, caminhar juntos com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com a nossa família, com o nosso filho. Eu quero filhos, né? Vai ter ainda. É como se eu falasse para ele, mas mas eu não quero formalizar isso não. Essa pessoa está com o interesse errado, concorda? Não entendeu. Qual é o motivo de alguém que se propõe a ter um casamento não formalizar na lei dos homens? Qual o motivo? Ou é fraude, ou qual é o nome? É falta de dignidade no rosto. É só essas duas coisas. Porque ou quer fazer coisa errada, ou quer cometer fraude. Já é casado com outra pessoa em outro lugar, né? E não quer formalizar. Por isso que o batismo é esse sinal visível, tal como uma aliança no dedo, tal como uma certidão de casamento, que confere diante de todos, de forma pública, visível nisso. E agora entrando na questão do batismo, e batismo infantil, quer complementar isso? Não, só falar aqui. E é um ato único. Né? Porque, só para a gente entender. Porque, por exemplo, eu batizo aqui na presbiteriana. Aí eu vou para a Batista. Chegando na Batista, para poder entrar na Batista, eu tenho que me batizar de novo, porque o meu batismo foi com aspersão no novo mergulho. Então, a forma, se é aspersão, se é com mergulho, né, a forma, ela não é nada. O importante é o meu pacto. Então, quando eu estou na presbiteriana, aí eu vou lá para a Assembleia, chego na Assembleia lá no mergulho. Para mim poder ser membro da igreja lá, eu tenho que me batizar de novo. Eu não estou entendendo a doutrina bíblica do batismo. Sim. Eu estou simplesmente entrando no místico da igreja, como se o batismo fosse coisa da igreja. O batismo é do Senhor. Do Senhor. É sacramento. Assim como a ceia é do Senhor. Como a ceia é do Senhor, por exemplo, tem igreja que não aceita, por eu ser presbiteriano, eu tomar a ceia lá. Por quê? Porque meu batismo não é válido. Uhum. É a coisa mais certa. Sim. Então, quer dizer, a ceia também não é assembleiana. A ceia não é presbiteriana. A ceia, biblicamente, diz assim, a ceia do Senhor. E, assim, eu amo os batistas, tenho muitos amigos batistas, eu acho que é uma igreja boa, saudável, boa. Na maioria, né? Tem muitas batistas também. Mas nisso eles estão completamente errados. Completamente errados. Não tem acordo com isso. Porque é o que o pastor esclareceu muito bem. Batismo é uma coisa séria, é uma coisa solene, um pacto visível, aliás, um símbolo visível de uma graça invisível que já atingiu a sua vida e que sim faz com que você demonstre para todos que você está oficialmente numa igreja visível. E agora a gente entra, para finalizar essa aula, a gente vai falar sobre batismo infantil, que as implicações vocês já entenderam. Porque se é um pacto que Deus fez com Abraão, e a promessa é a mesma, nós estamos neste mesmo Deus, neste mesmo pacto,
que prometeu a Abraão que reis procederão da sua descendência, de que de Abraão viria outros pactos, e da descendência de Abraão viria o Salvador. O Salvador veio, e por extensão, nós vivemos a mesma aliança de uma administração diferente. Ao invés da Páscoa, nós ceiamos. Ao invés da circuncisão, nós batizamos. Por isso que não há dificuldade de compreender o porquê que nós batizamos os nossos filhos, porque a promessa é para eles também. E o compromisso, embora eles não tenham idade de consciência para aceitar Jesus, mas o compromisso é uma marca visível para você, pai. Não só para os pais, mas também para a igreja. Todo batismo na nossa igreja tem esse convite a toda a comunidade a responder do compromisso com aquela criança de crescer nos caminhos do Senhor. Olha só que maravilhoso Deus fazer dessa forma, para que toda vez quando a gente olhar para um jovem que está se perdendo, ao invés de cruzar os braços e falar bem assim, ah, não é meu filho? Ah, criança é assim mesmo, né? Não, não. Se você esteve naquele ato solene diante de Deus, de um sacramento puro, como igreja, como pais, você vai relembrar, não, mas eu estava presente no batismo dessa criança. Eu vou conduzi-la, né? E vou fazer tudo da minha vida para que eles não se desviem. É claro, nossos filhos, em algum ponto, eles vão ter a escolha deles. De fazer a profissão de fé e confirmar esse batismo ou seguir. Inclusive, quando batizamos os nossos filhos, a gente faz as promessas solenes, a gente faz a promessa de ler a Bíblia com ele, né? Com ele e por ele, orar com ele e orar por ele, e trazer assiduamente a igreja para o crescimento, desenvolvimento espiritual. Só que muitas vezes nós quebramos esse pacto, né? Porque uma não batizamos, outra quando batizamos, aí achamos que o batismo é simplesmente essa questão de místico, né? Que vai fazer ele... Um ritual social, né? Ele não vai pecar mais porque foi batizado, porque ele vai batizar, porque tem uns que batizam também, como a própria igreja católica, batiza porque se não batizar e o menino morrer, ele vai ficar no purgatório, né? Vai ficar, a alma dele morrer e vai ficar vagando. Não existe isso. Porque se uma criança morrer na inocência dela, ela está com Deus. É um outro assunto. Polêmico, delicado. Mas eu falo assim, porque às vezes o pessoal acha assim, eu aceitei Jesus Cristo, se eu não batizar e eu morrer, eu morri eu não vou para o céu porque eu não fui batizado. Não é isso. Não é por aí, né? Não é por aí. Wanda? Nesse ponto eu errei muito. As minhas filhas não se batizaram até hoje. Já tem 37 anos. A senhora já estava na presbiteriana ou estava em outra igreja? Que bom que a gente tem tempo para refletir, né? E saiba. A igreja, a minha mãe foi criada na igreja cristã, a igreja cristã não aceitava batismo abaixo de 12 anos. Aí quando eu fui presbiteriana, eu tinha 14 anos. Quando eu tive minhas filhas, eu tive problemas de casamento, aí então eu batizei vocês até hoje por isso. E elas hoje, se batizassem, elas, né, escutando a vontade. Sim. A gente está sedimentando aqui. Agora eles já estão em fase de crença, né? Então, eles vão tomar a decisão deles. E você não precisa carregar essa culpa o resto da vida. Porque os nossos erros estão na cruz do Calvário. Nós estamos falando, às vezes, até de uma forma dura, para sedimentar o conhecimento, né? Mas esse pacto é de graça, tá? Tudo isso é graça de Deus. Abraão foi por graça. A gente demonstrou que Abraão errou o tempo todo e mesmo assim a graça de Deus estava com ele. Essa contenda era uma contenda a respeito do batismo. É porque o povo ainda não decidiu o que é o corpo de Cristo, né? Quando as pessoas entenderem que o corpo de Cristo, a igreja,
Discernir o corpo. Aí acaba tudo isso. Né? Aí não sobra nada em pé, né? Não acaba tudo isso, não importa. E por isso, meus irmãos, que nós, enquanto presbiterianos, de uma forma oficial, eu acho que a maioria dos presbitérios seguem isso, né? Que para a pessoa ser um ministro, ser um oficial da igreja, diácono ou presbítero, é exigido que ele tenha coerência com o que ele crê, né? Então, um presbítero que tem um filho e ele não batiza, eu penso que ele está desqualificado, né? Isso eu ouvi de grandes nomes do próprio presbiterianismo e eu circunscrevo isso aí, porque eu não sei se o pastor também concorda com isso, né? Mas, perceba a coerência ou a incoerência. Porque como você, por exemplo, como Paulo fala muito assim, tome cuidado com aquilo que eu preguei a muitos, eu não venho a ser desqualificado. Então, se eu prego sobre o batismo, se eu prego sobre a ceia, e ao mesmo tempo faço, não vou batizar o meu neto, que está dentro sobre a responsabilidade, porque eu não creio nisso. Então, eu estou sendo incoerente. O que você está pregando, né? Estou sendo incoerente com a Bíblia. A lição número 2, ela vai falar muito Específica, sobre a questão do sacramento e ela vai mostrar mais detalhadamente. E hoje estamos falando sobre esse pacto e tal, e a próxima lição ela vai ensinar mais sobre essa questão do sacramento em si, né? Essa questão do batismo, da ceia, porque muitas vezes a gente não presta atenção e não valoriza. Às vezes as nossas ceias são cultos, às vezes, vazios. Ou como qualquer outro, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é um momento de suma importância. Eu não posso ficar sem ceiar. Eu não posso ficar sem ceiar. Não é que a ceia vai trazer uma mágica para o meu corpo, né? Mas ela vai me fortalecer diante desse compromisso sério de Deus comigo e o meu compromisso com Deus, derramamento de sangue. Né? Por isso que a própria palavra de Deus vai dizer: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não podemos receber essa graça de Deus em vão. Coisa séria. Então, meus irmãos, só para a gente já finalizou a nossa lição, breve resumo de tudo que nós vimos. Pacto de Deus é a linguagem que Deus tem para a humanidade, do seu relacionamento. Pacto é muito importante, pacto não é meramente um boca a boca que você fala com uma pessoa e muda a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Então, quando a gente entende essa seriedade, mesmo com as nossas falhas, Deus, ele nos acarreta de nos lembrar por meio dos sacramentos, que assim como ele fez com Abraão, que estava ali duvidando no capítulo 12, ele ouviu, no 15, o animal precisou ser morto, aí a gente já lembra da ceia do Senhor, porque a morte do animal ela foi prefigurada de uma forma plena na cruz do Calvário, e nós celebramos a cruz do Calvário, 1 Coríntios, vamos ler esse último, que a gente finaliza dessa forma, 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 11, 23 até o 27. Eu vou ler. 11, 23 até o 27 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso aqui é Paulo falando, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Perceba o ente aqui, o ponto principal de memória, de relembrar, de ser algo visível, assim como Deus precisou matar o animal para relembrar que a promessa do Senhor era verdadeira. E por fim,
já que Abraão fez, né, aquele papelão com Agar, né? Deus precisou instituir, não, então vou mais a fundo. Agora você vai ter um sinal visível o resto da sua vida, que é a circuncisão tanto de Abraão, que já era velho, quanto nas suas crianças. E a gente encerra por aqui. Marta, você está com a palavra. O batismo e a ceia, eu vejo, ele fez, e é importante, muito. Mas isso não serve para nós chegar para o fim. Como diz a palavra, nós temos que permanecer na fé até a vida do Senhor. Sim. Porque quando as pessoas se batizam, né, tomam ceia, depois se afastam do Senhor. É isso que a gente está tentando exortar com esse estudo. Então a gente tem que permanecer até o fim da vida da nossa vida, e darei a coroa que eu quero. Sim. Então, esse é o que eu penso. Porque o batismo, a gente pode dar, eu já vi gente que é militar, para mim é importante. Mas hoje eu vejo para muitos, não estão julgando, Mas sempre teve. É porque, por exemplo, dentro do que a Marta está colocando, as pessoas se batizam como se aquele batismo tivesse um místico na minha vida, de poder. A próxima lição vai mostrar isso para a gente. O sacramento ele não tem um poder assim, de fazer algo em mim. Ele é o símbolo do nosso relacionamento com Deus. Então, por exemplo, eu tomar ceia por tomar, não vai ter nada, não vai ter efeito nenhum em mim. Eu batizar por batizar, não vai ter muito para o contrário. Vai trazer mais do Paulo fala isso. Sim. Lemos agora. Traz uma Condenação. para mim, essa falta de discernimento. Né? Porque o que vai me levar para o céu não é o batismo, não é a ceia. O que vai me levar para o céu é a minha fé em Cristo. Mas esses sinais visíveis do pacto com Deus, eu tenho que cumpri-los. Perfeito. Perfeito cirúrgico. Eu tenho que cumpri-los. Porque não é que eles vão me dar a salvação, mas eles são o sinal da minha salvação. Sim. Então, em memória de Cristo, ou seja, em homenagem, em honra, em adoração a Deus, eu tenho que fazer isso. Como é que eu não vou homenagear aquele que morreu na cruz por mim? Se quando eu vou, às vezes, no cemitério, ali foi enterrada a minha mãe. Tem gente que para lá, vai lá, às vezes tem a foto lá da mãe lá, e até chora. Exatamente. Vai, de repente, pega até uma florzinha lá, coloca lá, tal, minha mãe, tal, conversa como se a mãe estivesse ouvindo, e aquele que está vivo, ressuscitado, por que você não vai homenageá-lo? Você não vai honrá-lo, você não vai estar diante dele, você pegar o cálice, você pegar o pão, você olhar para a cruz, por isso que eu tenho que botar a cruz na mesa ali, e ver que ali seus pecados foram castigados, né? Sim. A gente olhar mesmo, não assim, olhar para a cruz como um símbolo de idolatria, mas olhar que meus pecados foram castigados. Amém. Amém. Meus pecados foram castigados. E se até mesmo você olhar para um crucifixo, onde está tem um símbolo de um homem lá pregado, e você olhar ali e falar assim, não, olha que Jesus, você entendeu a sua morte, Deus passando no meio do sangue, Deus passando ali, se entender este pacto, você vai levar mais a sério. Sim. Essa questão do batismo, essa questão da ceia. Domingo que vem, estuda a lição. Domingo que vem. Entender bem esse significado desse sacramento. O senhor vai ter que estar aqui domingo que vem. Mais algum irmão quer complementar? O senhor queria falar? Uma coisa importante, né, que eu já disse, né, as pessoas fazendo campanha a respeito de batismo, eles esquecem do principal, né, a cruz, né. A cruz. E Paulo deixou uma coisa bem certa, que as pessoas não entendem. Quando ele disse que nessas memórias da ceia, né, ele disse que é para decidir o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? Às vezes a pessoa pensa que é o corpo, não, está falando da igreja. Igreja. Cristo é a igreja. Sim. Então as pessoas têm que decidir. Né? Às vezes fica se segurar de coisas, né, que não tem tanta coisa, aí o corpo de Cristo. É isso que nós devemos olhar. Total. Agora, se é presbiteriano, se é batista, se é
Amém. Mais algum irmão que complementar? Eu queria só tirar uma pergunta. O pastor tinha falado que o batismo batista não aceita o batismo da presbiteriana. Muitas linhas batistas não aceitam. E o presbiteriano aceita o batismo? Aceita. Eu fui batizado por imersão, por exemplo. Né? Meu filho foi batizado. Tem alguma denominação presbiteriana não aceita o batismo? Presbiteriano do Brasil, não. Agora, eu acho que tem poucas presbiterianas que não sejam do Brasil aqui no Brasil, mas tem a Unida, né? E tem a Independente. Eu acredito que também aceitam, tá? Eu também acredito que... Porque a confissão de fé é a mesma, né? O que muda, às vezes, é algumas coisas. Como é que é? Não aceita o batismo? Não é comigo, não tenho certeza. Tá. Porque eu já vi uma conversa do homem, mas eu não aprofundei essa muito. Continua. Testemunho de Jeová não é cristão. É seita, não é cristão. Não é cristão. Meus irmãos, isso é muito importante. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Quem não aceita Jesus como Deus não é nosso irmão. Estamos claros nisso aqui? Estamos claros? A Bíblia manda você nem receber em casa, tá? Pois não. Sim, sim. Então, uma pessoa que vem de uma seita, ela vai ter que batizar. Agora, uma pessoa que vem do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é IPB, meus irmãos? O corpo de Cristo é o corpo invisível, é a igreja invisível que está presente em todas as igrejas. E tem igrejas, ao meu ver, ruins, eu não vou citar nomes, mas está na minha cabeça algumas, que com certeza vai vir aqui e a gente vai avaliar a pessoa e não vai precisar batizar. Né? Se a igreja ela tiver mínimos elementos, né, de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo estes elementos como Deus, essas pessoas como Deus, eu não vejo o porquê a gente colocar essa pessoa para rebatizar, porque o batismo é algo muito sério. A Maranata está no meio do caminho, né? Se a gente vai entrar no nomes, vamos a Maranata então? Vamos citar a Maranata, já que vocês perguntaram. A Maranata, ela tem elementos cristãos e tem elementos de seita. Então, por exemplo, a Maranata, na hora de batizar alguém, ela não exige publicamente que você creia nas bizarrices teológicas que lá tem. Então, o batismo, ao meu ver, se aquela pessoa ela condiz com o batismo dela, ela não precisa ser rebatizada. Não precisa, ao meu ver, não. Ao passo que, às vezes, você olha, a pessoa claramente não entende nada, ou a pessoa está naquele misticismo, né, que tem nessa igreja. Ela precisa ser rebatizada. Mas aí, eu penso que é muito mais para não rebatizar do que o contrário. Perfeito? Agora, Testemunho de Jeová, eles afirmam que Jesus não é Deus. Não tem acordo. Adventista do sétimo dia, eles colocam Jesus Cristo em pé de igualdade com Ellen White. No batismo, eles perguntam se você crê em Ellen White, assim como perguntam se você crê em Cristo. Não tem como, não tem acordo, meus irmãos. Agora, Assembleia de Deus. Poxa, a gente tem discordâncias profundas com esses irmãos, mas eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que ali não é corpo de Cristo, porque lá eles estão professando que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o único Salvador, e isso basta. Perfeito? Irmão, quer complementar? Não. Não só isso, né? Mas diante de toda a distorção das doutrinas. O pastor mesmo falou, eles colocam o casamento como um sacramento, colocam várias outras coisas. Agora é engraçado, tem uma igreja ali que ela não aceita falar o nome de Jesus dentro dela porque traz uma dificuldade financeira. Porque na frente está escrito, Jesus Cristo é o Senhor. E lá dentro, você pode ver, não fala o nome de Jesus, não pode falar o nome de Jesus. Uma loucura, né? Não prega o nome de Jesus lá dentro. Aí eu fico pensando, por que aqui na frente está escrito Jesus Cristo é o Senhor? E lá dentro do templo não pode não.
Ele está citando a Universal. Né? A Universal é uma seita, né? Ela sim precisa ser rebatizada, né? Mas não meramente por não falar o nome. Tem coisas muito piores ali, né? Venda de lenço ungido, essas coisas. Gente, não é a mesma fé, infelizmente. Não é a mesma fé. O que é diferente, sim, de um irmão temente a Deus que veio da Assembleia, um irmão temente a Deus que veio, sei lá, da Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja complicada também, mas eu não vejo o porquê desse irmão resolveu mudar de igreja, resolveu ser acolhido pela fé reformada, não ser aceitado como irmão em Cristo. É nosso irmão, né? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Gostei, hein? Estou gostando. Pastor, só queria só responder a pergunta da irmã, porque é coerente. Irmãos, eu estou à vontade, eu sou batista, mas não tenho nenhuma dificuldade de responder a irmã. Uma pergunta sobre... Veja bem, uma pessoa sempre me pergunta, o senhor pertence a qual igreja? Eu digo, primeiro eu pertenço ao corpo de Cristo. E reúne e está a igreja. Está entendido? Eu sou membro do corpo de Cristo. E reúne, não tem dificuldade com o presbitério, com as igrejas fundamentalistas. Uhum. Então é por isso que eu estou bem à vontade. Eu me sinto aqui, eu bem com a igreja presbiteriana, que é fundamentalista. Então, primeiramente, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Quando nós decidimos isso, não vai ter nenhuma dificuldade. Batismo, isso não. O corpo de Cristo é importante para nós, é a nossa. Glória a Deus. Amém. Tá respondido, gente? Ele foi brilhante. É isso, é isso. E nós acreditamos dessa forma também, tá, meu irmão? Vamos orar, que vocês já estão com fome, né? Vai ter almoço, vocês estão sabendo, né? Vai ter almoço aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui humildemente, mais uma EBD, mais uma forma do Senhor nos exortar, do Senhor nos relembrar de coisas importantes. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, principalmente o pecado de banalizar os sacramentos, banalizar esses símbolos de fé que não pode ser algo banal. Meu Deus, perdoa se a gente não olhou para os nossos filhos que nós batizamos de uma forma de compromisso com ele, né? De compromisso, nós falhamos nisso. Nós sabemos que cada pessoa tem a sua escolha, mas sabemos também que a igreja conduz. A igreja conduz, nós não abrimos mão da alma dos nossos filhos. Nossos filhos são presentes do Senhor. Ó Deus, perdoa-nos em todo momento que nós não aplicamos o que nós pregamos, mas também confiantes nessa graça de Deus que nos abençoa, nos alimenta. Nós glorificamos a Ti por tudo. Nós glorificamos a Ti pelo sacrifício da cruz. Nós glorificamos a Ti porque o Senhor não só nos salvou, mas continua caminhando conosco até o último dia da nossa vida, porque se fosse de outra forma, nós cairíamos. Nós estamos de pé na Tua presença não é por causa das nossas obras, é por causa da graça de Deus que continua nas nossas vidas, nos relembrando por esses símbolos de fé, a ceia e o batismo, dessa importância, de quão importante é a nossa vida com Deus, é o que nós glorificamos. Em nome de Jesus, amém.